Seja bem-vindo a mais um episódio da Empresa do Futuro. No episódio de hoje, vamos explorar a vida de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores e líderes da nossa história. Seu legado e as lições aprendidas de suas conquistas e desafios podem servir como uma fonte valiosa de inspiração para todos nós, empreendedores. Alexandre o Grande nasceu em 356 a.C., em Pela, capital do Reino da Macedônia. Ele era filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, uma princesa epírita. Desde cedo, Alexandre foi exposto às artes da guerra e da diplomacia, já que seu pai era um dos líderes militares mais habilidosos de sua época. A educação de Alexandre foi muito rigorosa e ele foi instruído por um dos maiores pensadores gregos, incluindo Aristóteles, que lhe ensinou filosofia, política e ciências. Essa educação sólida ajudou a moldar a mente de Alexandre, permitindo que ele desenvolvesse habilidades de liderança e estratégia que seriam cruciais em suas futuras conquistas. Após o assassinato de seu pai em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono da Macedônia aos 20 anos de idade. Ele rapidamente consolidou seu poder, eliminando potenciais rivais e unificando os estados gregos sob seu comando. Com o poder assegurado em casa, Alexandre voltou sua atenção para a expansão de seu império. Em 334 a.C., Alexandre o Grande lançou uma campanha para conquistar o Império Persa, liderado por Dário III. Ele começou atravessando o Helesponto, a estreita faixa de água que separa a Europa da Ásia, e derrotou as forças persas na Batalha do Grânico. A campanha de Alexandre continuou com vitórias nas batalhas de Issos e Gaugamela, que levaram à queda de importantes cidades persas como Tiro, Gaza e Babilônia. À medida que avançava, Alexandre adotou uma abordagem diplomática e culturalmente sensível, incorporando as tradições locais e incorporando oficiais persas em seu próprio exército. Isso não só o ajudou a assegurar a lealdade de suas conquistas, mas também promoveu a fusão de culturas gregas e orientais que se tornaram um dos legados duradouros de seu império. Alexandre continuou sua campanha de conquista, expandindo seu império até o Egito e o Afeganistão e chegando até a Índia. Embora tenha enfrentado resistência significativa em algumas áreas, a habilidade de Alexandre como comandante e estrategista militar, combinada com a lealdade e a eficácia de seu exército, permitiu que ele estabelecesse um dos maiores impérios da história. Alguns desafios enfrentados. Ao longo de suas conquistas, Alexandre enfrentou vários desafios. Um desses desafios foi manter a lealdade de seus soldados e comandantes ao longo das campanhas. À medida que seu império crescia e as campanhas se tornavam mais longas e difíceis, alguns de seus soldados e comandantes começaram a questionar a sabedoria de continuar avançando. E a habilidade de Alexandre em manter seu exército motivado e unido, apesar de várias dificuldades na época, foi crucial para o sucesso de suas grandes batalhas. Outro desafio foi a administração de um império tão vasto e diversificado. Alexandre teve que lidar com rebeliões e insatisfações em várias regiões e, ao mesmo tempo, garantir que as culturas e tradições locais fossem respeitadas e integradas ao seu império. A diplomacia e a visão de Alexandre o Grande foram fundamentais para estabelecer um sistema de governo eficaz e manter a estabilidade em seu império. Além disso, Alexandre enfrentou resistência de alguns governantes locais que desejavam manter sua independência e poder. Ele precisava equilibrar a conquista militar com a diplomacia, formando alianças e estabelecendo acordos, sempre que possível, para assegurar a cooperação desses governantes. Mas
Quais são as lições que nós podemos aprender com tudo isso? A vida e as conquistas de Alexandre o Grande oferecem lições valiosas. Primeira delas, visão e ambição. Alexandre não se contentou em governar apenas a Macedônia. Ele sonhava em criar um império que abrangesse o mundo conhecido. Ter uma visão clara e ambiciosa pode inspirar e motivar todos nós a superar obstáculos e alcançar grandes feitos. Alexandre também era um líder carismático e inspirador que conseguia manter seu exército unido e motivado, mesmo nas condições mais difíceis. Nós, como empreendedores, devemos nos esforçar para desenvolver essas habilidades de liderança, porque isso permite que a gente consiga inspirar e motivar as nossas próprias equipes em momentos de adversidade. Outro tópico relevante é em relação à estratégia e adaptação. Alexandre era um mestre na arte da estratégia militar e estava sempre disposto a adaptar suas táticas às circunstâncias específicas de cada batalha. Nós, como empresários e empreendedores, batalhando no dia a dia, devemos estar prontos para nos adaptar a novas estratégias e criar novos planos de negócios, conforme as condições do mercado. Outro tópico relevante é a diplomacia e respeito às culturas locais e individuais. Alexandre entendia a importância de respeitar e incorporar as tradições e culturas das regiões que conquistava. Isso não só garantia a lealdade de seus súditos, mas também promovia a integração e a cooperação entre diferentes grupos, diferentes pessoas que pensavam de formas diferentes. Nós, na nossa vida como empresário, a gente precisa atuar em diferentes mercados e culturas e devemos aprender a valorizar e a respeitar as diferentes culturas que existem para garantir o sucesso dos grandes negócios que a gente vai criar no nosso futuro. Com essas lições em mente, eu acredito que todos nós podemos nos inspirar na vida e nas conquistas de Alexandre o Grande para enfrentar os nossos desafios diários e superar os obstáculos e, consequentemente, alcançar o sucesso em nossos negócios. Eu espero que você tenha aproveitado e se inspirado com a história de Alexandre o Grande. E qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Instagram, no nosso YouTube. Quero saber sua opinião. Segue a gente lá, @HeitorC. Obrigado por ouvir o podcast da Empresa do Futuro. Até a próxima.